Olá, pessoas e pessoas, bem-vindos a mais um VDMC. Sim, 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 sim. Depois de um inverno rigoroso de muitos meses, eu tô aqui de volta para compartilhar algumas coisas com vocês do que aconteceu nesses últimos meses. Nem lembro quando foi a última vez que eu gravei VDMC. E vai ser assim, vai ser vertical, eu não vou fazer edição porque a minha vida tá uma loucura, mas a gente vai conseguir conversar um pouquinho. Eu ontem conversei com uma pessoa que falou assim: volta a fazer o podcast. Porque eu entendo que nem todo mundo consegue acompanhar outras redes, então isso daqui é para fazer um resumo do que eu fiz, do que eu descobri nesses últimos meses, tá bom? Bom, eu acho que os últimos episódios foram focados em inteligência artificial, vocês acompanharam a loucura que eu estava fazendo. E nesse tempo, o que eu fiz? Eu consegui patrocínio, financiamento e levei a ideia que eu tive lá para os Estados Unidos. Então eu vou contar um pouquinho da trajetória para quem não ouviu, quem já ouviu pode pular, mas também só tem 3 pessoas que escutam esse podcast. Então, o que aconteceu? Eu trabalho com cybercultura há muitos anos, então eu sempre pesquisei sobre isso. Eu pesquisei sobre terapia online no final dos anos 90, sobre redes sociais em 2000, quando só tinha o Orkut. A minha tese envolve cybercultura. Quando eu descobri a inteligência artificial nessa potência que ela está agora, eu liguei um alerta e falei, vamos fazer alguma coisa. E foi a ideia que surgiu, e agora eu posso falar da ideia porque ela oficialmente está lançada. Essa ideia se chama Amazônia EduTech, Amazônia Educação Tecnológica, que na verdade é uma ideia, um conceito de uma startup que tem como objetivo promover o letramento em inteligência artificial. A gente fez vários testes de produtos antes de levar lá para o Vale do Silício. Então a gente tinha os webinários em que 100 pessoas pagavam e 400 podiam fazer. A gente foi elaborando, tentando criar esses produtos para entender e construir essa ideia da Amazônia do Tech, que hoje já tem um perfil no Instagram, a gente está com alguns produtos, e aí eu vou conversar com vocês sobre esse processo todo e dar algumas dicas de IA, coisas que eu possa compartilhar. Então, a Amazônia do Tech nasce disso, da necessidade da gente compartilhar os conhecimentos de inteligência artificial com pessoas comuns como eu e você que não entendem de programação e que não são da área de TI ou que também não são empresário para ter bancar uma empresa para fazer alguma coisa, né, ou aumentar a produção. A ideia da Amazônia do Tech é letramento e inteligência artificial para pessoas comuns, para que a gente possa usar no dia a dia, para que eu possa fazer o GPT para ajudar a elaborar prova, corrigir prova, se eu sou professor para me ajudar em coisas de sala de aula, para ajudar na rotina do dia a dia, de casa e de trabalho e de filhos, para tudo, porque é um grande instrumento de saúde mental e de impacto. E aí a gente tem hoje vários produtos que a gente está oferecendo e tem trabalhado. Eu tenho feito vários eventos em universidades, porque a gente entende que a revolução da inteligência artificial ela precisa começar pela educação. Então a gente tem feito letramento entre universitários, entre docentes, entre discentes, para que as pessoas entendam o que é a inteligência artificial, o que é a potência dessa ferramenta. Porque se você acha que inteligência artificial é igual à internet, é como se você estivesse me dizendo que máquina de escrever e computador são a mesma coisa. Não são. A máquina de escrever tinha uma função, computador tem outra, e o que eles tinham em comum era o tecladinho e a letrinha saindo ali. Quando a gente está falando de inteligência artificial e comparando isso com a internet, é a mesma coisa. A internet é um imenso banco de dados, de conteúdo de conhecimento de toda a humanidade. Ela está ali para ser acessada. A inteligência artificial é outra coisa. A inteligência artificial é um modelo de pensamento, é a máquina reproduzindo o pensamento humano. E se você souber controlar e conduzir esta máquina acessando esse conhecimento universal, bum! Você faz a grande explosão. Então, a ideia da Amazon Tech é isso, é treinar professores, é treinar alunos, é treinar comunidades, artesãos, donas de casa, advogados, pedagogos, pessoas que são microempresários e que têm perfis nas redes, estudantes de todas as áreas, concurseiros, porque a gente fica de fora porque demora o processo. E é claro que a gente entende, nesse processo de construção de tecnologias, a democratização vem mais tarde. Então a gente está tentando puxar esse processo de democratização, entendendo todo o processo de impacto que vai ter a inteligência artificial nas relações, nos trabalhos, nas formas de interação. E aí, assim,
Quem já começou a estudar inteligência artificial sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando, porque quando você entende o que é aquilo, a sua cabeça faz um blum, explode e seu pensamento fica acelerado, porque é realmente isso. Tem impactos? Tem muitos impactos. Tem impactos negativos, tem muitos impactos positivos, tem coisas problemáticas que a gente vai enfrentar lá na frente, de pessoas surtando, de pessoas usando de maneira equivocada, mas a gente precisa entender que a gente não consegue negar isso, a gente vai ter que aprender a utilizar. Então é uma coisa obrigatória. Então eu peguei essa ideia pequenininha, consegui patrocínio, consegui ajuda da minha instituição, consegui ajuda da Singulari e da Bemol, que foram as empresas que bancaram a minha viagem. Eu levei essa ideia para lá e essa ideia saiu de uma semente e virou um grande tornado, com vários braços. Apresentei a ideia, recebi propostas, mas a gente entendeu que a gente precisava fazer isso aqui em casa, na nossa casa. Eu não queria fazer com pessoas de fora, eu quero fazer essa ideia aqui na Amazônia, com os meus colegas, na minha instituição, com os parceiros locais, porque é muito mais como um projeto de questões sociais, de igualdade, de acessibilidade ou de equidade, né? É dar para pessoas ferramentas para que elas possam competir em igualdade, né? Se tem pessoas que estão utilizando a inteligência artificial para estudar com mais facilidade, para ter mais qualidade de vida, para ter mais tempo para fazer as coisas, eu quero que essa ferramenta seja acessível a todo mundo e não somente a quem conseguiu surfar na onda no começo, que é o que está acontecendo agora. Então, essa é mais ou menos a proposta da Amazônia do Tech e o perfil já está no ar no Instagram. A gente vai participar da BDXP semana que vem. Então, se você é de Manaus e for na BDXP, primeiro, se você é de Manaus e está trabalhando com inteligência artificial, está interessado? Se você não for na BDXP, você vai se arrepender pro resto da vida. E eu falo para vocês porque eu vou nesses eventos em São Paulo, fui fora, são eventos que custam mais de R$1.000 e ele vai ter aqui na cidade com grandes nomes, então eu tô super ansioso para chegar a próxima sexta-feira, dia 30, tá? A ideia então da Amazônia do Tech é isso, ela tá no ar, a gente tem várias propostas, várias ideias, várias atividades e a minha cachorra vai continuar latindo. Magnolia, bater palma que eles param. Tá. Então vamos lá, o que a gente tem feito então? A gente tem feito muitos treinamentos e a gente tem estudado muita coisa. E eu sei que você deve ficar assim, meu Deus, eu não tô conseguindo acompanhar. Eu não tô conseguindo acompanhar, porque realmente é assim. Você precisa se jogar de cabeça e aprender, e depois que você aprende, você fica assim, uou, né? A ideia é meio contraditória quando eu digo assim, se você não tem tempo para fazer as suas coisas, você vai precisar encontrar tempo para aprender inteligência artificial, para ela te dar mais tempo para você poder fazer, para você poder usar esse tempo de maneira saudável, né? A gente trabalha hoje com mentorias, com treinamentos, com cursos, com webinários, com tudo que você possa imaginar, porque a ferramenta ela é disponível, ela é fácil de usar em qualquer espaço, em qualquer lugar da sua vida. Então assim, dica que eu dou para todo mundo, você tá confuso, quer estudar inteligência artificial, escolhe uma, escolhe o GPT, escolhe o Gemini, escolhe o DeepSeek e vai fundo, assiste vídeo, aprende, testa os seus prompts, tenta, se comunica, conversa, vai na cara e na coragem. Imagina assim, você chegou num país e eles falam um idioma estrangeiro. E para você conseguir convencer, para você conseguir conversar, para você conseguir trabalhar, para fazer tudo nesse novo país, você precisa falar o idioma básico, nem que seja para perguntar as coisas mais simples. Isso é inteligência artificial. Quando a gente trabalha o processo de construção de um script, eu estou ensinando para você como é que você fala com ela. Depois que você fala com ela, ela fala tudo de volta para você. É esse o grande segredo, não tem mistério. Então, por exemplo, eu não sei fazer programação, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer um monte de coisa, mas eu sei pedir. E quando eu sei pedir, ela faz para mim. E assim eu vou desenvolvendo novas habilidades, novos processos de aprendizagem e vou adaptando aquilo para mim.
A gente tem grupos de mentoria hoje rodando e é incrível quando as pessoas começam a achar outras utilidades. Então, por exemplo, tem pessoas que têm comércio pequeno no Instagram e conseguem fazer carrossel de postagem para 30 dias. Pessoas que têm familiares com alguma dificuldade de aprendizagem que conseguem adaptar todo o conteúdo para essa criança e adolescente. Profissionais liberais que conseguiram desenvolver estratégias para ensinar os seus colegas. Você consegue adaptar. Mas para que isso seja possível, a primeira dica que eu dou para você é: escolhe uma LLM, escolhe uma inteligência artificial. Depois que você escolher essa inteligência artificial, e aí eu estou explicando para vocês como é que é o meu processo de aprendizagem, foi como eu aprendi e como eu estou ensinando para os alunos, para os professores, para os mentorandos. Aprender, escolher uma inteligência artificial para olhar, foi lá, brincou, fez um monte de besteira, errou. Segundo passo é você pensar no processo de personalização. A sua inteligência artificial, ela só vai funcionar para você, ela não funciona para mim. Se você pegar os meus Jorges, eles não vão funcionar para você, porque o Jorge está balizado para escrever como o Eduardo Norato, ele não está baseado para escrever como você, balizado para escrever. Então, pesquise o processo de personalização da sua IA. É possível fazer no ChatGPT? É possível fazer no Gemini? Eu não sei se é possível fazer no DeepSeek, no Claude, porque eu não piloto esse tipo de carro. Entende a minha metáfora? Eu sei pilotar carro automático e carro manual. Então, ChatGPT e Gemini. Os outros são modalidades diferentes, mas se fizerem sentido para você, aprende, tá certo? Vai lá e aprende. Depois que você escolhe uma LLM, você tem um processo de personalização, você vai começar a desenvolver com ela algumas coisas. E aí, se você for para o GPT, você vai ter que procurar os GPTs para você explorar. Se você for para o Gemini, você vai ter que procurar os Gems. A partir daí, você vai começar a desenvolver um pensamento lógico em relação à inteligência artificial, entender como ela funciona, e quando você tiver muito craque, você vai querer criar os seus GPTs. No GPT, você cria o GPT, você cria um projeto e você vai galgando até que o próximo passo, então, lógico para mim, é o processo de criação de agentes autônomos, e aí a gente entra na plataforma Lovable, Make, que são algumas coisas que eu tenho postado agora. Mas você não vai conseguir construir um agente autônomo de inteligência artificial se você não entende o básico, que é a operação das LLMs, de como elas funcionam. E aí uma coisa que é muito importante, assim, você precisa fazer o que eu chamo do seu kit de ferramentas de inteligência artificial. Eu só consigo pensar assim, eu tenho um kitzinho de ferramentas aqui, que são as que fizeram sentido para mim e que eu consegui utilizar e consegui aprender. Então, por exemplo, eu uso GPT para muita coisa, para quase tudo. Eu uso Gamma para fazer slides e para fazer e-books. Eu uso Napkin.ia para fazer fluxogramas, eu uso Manus para fazer coleta de dados, eu uso o Lovable para fazer front-end, eu uso o Make para poder fazer agentes autônomos, e eu tenho algumas ferramentas que eu fui aprendendo. Toda semana lança IA nova. Toda semana lança alguma operação. Ontem a Google lançou uma nova operação que transformou o Gemini numa das grandes ferramentas. E aí assim, vai fundo, mete as caras, aprende todas elas, erra, testa, sabe? E aí quando você vai, surgiu uma nova ferramenta, o que eu faço? Eu pego, eu testo. Ah, eu tenho direito a 500 créditos aqui, 300, vou testar. Pergunto, participe de grupos de pessoas que trocam informação, de redes, de perfis, sabe? Aí as pessoas falam assim, olha, eu usei essa ferramenta aqui e ela foi boa para fazer e-book, mas ela não presta para slide. Aí eu já não gasto os meus créditos porque alguém me avisou. Por exemplo, quando abriu a IA Manus, eu gastei crédito fazendo slide, ela é uma porcaria. Eu já avisei aos meus grupos, olha, não utilizem para slides. E isso a gente vai aprender. Pegou uma ferramenta nova, coloca ela na sua caixinha de ferramenta, testa 1, 2, 3 vezes, não gostou, não fez sentido para você, cospe e joga fora. Por exemplo, eu uso Sora para fazer imagens, mas eu não gosto muito de trabalhar com imagem e vídeo, então, eu uso o InVideo para fazer videozinho engraçadinho, mas não é uma coisa que eu uso. Eu uso muito mais o GPT de criação de eventos e criação de slides, programa, Gama. É isso, pega essa inteligência artificial que lançou, joga no YouTube, vê se tem um videozinho, pesquisa nos perfis, tenta fazer alguma coisa para você. Fez sentido? Aprofunda. Não fez? Cospe, joga fora e espera a próxima e vai se aprimorando na sua. E aí a ideia é essa, porque quanto mais IAs você encontra para suas rotinas, mais tempo você tem disponível. Entendeu? Outra dica que eu dou muito importante, e agora eu estou falando diretamente com acadêmicos e professores. Se você não sabe usar o Notebook LM ainda,
você está na época do ronca. Você está lá atrás, antes da Maria Fumaça na fila do pão. E depois da Maria Fumaça vem o trem, vem todo o processo até chegar no trem bala. O notebook LM, nada mais é do que uma IA genial para coordenar, para criar um caderno virtual para você. Quando ele fala assim, abra um novo notebook, você está criando um grande espaço ali. Olha a loucura. E neste espaço fechado, você vai adicionar os seus arquivos. Então, por exemplo, você vai criar um notebook LM para a disciplina do professor Eduardo lá, Atenção Integral à Saúde, na graduação. Ali, você vai colocar os meus slides, os textos que a gente trabalha, se tiver livre material, você pode adicionar vídeos do YouTube, documentários que eu sempre mando para assistir. Aí você vai jogando ali dentro, aquele conteúdo. Ele vai lendo. Aí você diz assim, eu vou ter uma prova do capítulo 7 e o 8. Me ajude a estudar. Aí ele começa. Aí você fala assim, agora eu preciso estudar o capítulo 9 e o capítulo 10, mas eu não tenho muito tempo, eu tenho que ir para academia agora. Ele vai transformar o capítulo 9 e o capítulo 10 num áudio para você de um podcast de duas pessoas conversando sobre aquele assunto. Ou você pode, depois de estudar, falar para ele assim, acabei de estudar o material do capítulo 7 e 8, elabore uma prova para mim. Ou você pode pegar uma prova do professor Eduardo, escanear e falar assim, esse é o tipo de prova que ele faz, me ajude, né? Me ajude a fazer flashcards. É uma potência absurda. Resumos, faça resumos mnemônicos para eu poder estudar para a prova. Entende que ele é uma IA que cria um ambiente fechadinho para você e dentro daquele ambiente você tem um tutor para tudo que você pode, tá? Então assim, acessa o Notebook LM, testa. Bom, já falei algumas dicas. Eu não fiz o roteiro para esse vídeo porque é uma coisa, você vê que eu tô todo quenguela. Mas a ideia é essa. O que eu tô fazendo então é isso, gente. Assim, vou tentar gravar ainda os podcasts, episódios, conseguir, vou gravando aos pouquinhos, mas é porque é muita coisa, muita informação, é muito evento, é muita palestra, porque a gente precisa. Quanto mais gente souber inteligência artificial, melhor. Melhor pra gente, melhor pra sociedade, melhor pra sua saúde mental, melhor pro seu desempenho profissional. Você consegue. É muito, muito, muito fácil. Imagina que quem tá com receio da inteligência artificial. Ai, como é que eu vou explicar pra vocês? É como se as pessoas estivessem datilografando e eu tô aqui do lado de um computador e tchum, 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 e a pessoa fala assim, não, eu prefiro ficar aqui porque, ó, eu aprendi, olha só, eu comprei esse Errorex aqui que apaga, e você tá aqui, cara, bicho, não, vem pro lado de cá, é muito fácil. É isso, não tenha medo, escolha uma LLM, uma inteligência artificial, mete as caras, pergunta, se você tiver dúvida me manda no privado. Eu tenho falado bastante sobre agentes autônomos, mas eu sempre volto porque eu tenho pessoas que estão estudando em todos os estágios. Sabe o que você não pode fazer? É comprar kit e curso de prompt pronto. Isso, na verdade, é exatamente alguém estudar inglês e ficar assim... Good morning, good day, good night, good evening. Fica decorando. E quando ela chega lá pra falar, a pessoa vai, você ficar comprando o kit de prompt pronto, você vai ficar copiando e colando lá. O dia que você tiver aqui em casa, você vai dizer, como é que eu faço pra falar com esta máquina? E não é difícil. Você só precisa aprender a se comunicar com ela. Pesquisa como é que eu escrevo um prompt bom. Fórmulas de prompt. Todo dia eu recebo fórmulas novas no Instagram porque aparecem. Olha, isso aqui é legal, vou tentar essa daqui, vou tentar essa outra. Nossa, essa daqui, o resultado deu melhor. O que eu vou fazer? Eu vou salvar aquele tipo de prompt na minha biblioteca de prompts. Eu sempre tinha um arquivo do Word que eu ficava, olha, esse aqui funcionou maravilhosamente para fazer uma análise epidemiológica. Hoje já está tudo na minha cabeça. Eu já consigo saber qual tipo de prompt que eu quero para cada produto. É sobre isso, tá bom? Tiver alguma dúvida, primeiro, obrigado a todo mundo que me ajudou, que torceu, que compartilhou os vídeos, né, que acompanhou todos os stories e as loucuras que aconteceram lá no Vale do Silício. Foi uma experiência surreal, que eu vou levar eternamente para minha vida. Eu aprendi a metodologia deles, aprendi as técnicas, aprendi as formas. É uma técnica, uma metodologia muito interessante e que agora eu estou compartilhando com as pessoas através dos eventos, seja palestra, seja binário, seja evento em universidade, instituição, tudo, aonde pode, se eu puder,
espalhar a palavra da IA, eu vou fazer, porque ela realmente ela muda vidas. Ela muda vidas, ela aumenta a sua qualidade de vida, ela pode facilitar processos de saúde mental, muita coisa surgindo, e o que mais me empolga é essa possibilidade de poder fazer. Esse boom que a gente tem na cabeça da inteligência artificial, ele se renova basicamente a cada semana, porque assim, eu faço tudo no meu GPT. Eu tenho GPT para tudo, desde treinamento, a orientação, alunos, projetos novos, uso tudo que você possa imaginar. E às vezes eu chego para ele e falo assim: olha, eu tenho este problema, como é que eu resolvo? Ele me dá o direcionamento para resolver com inteligência artificial. Ou eu já virei para ele e falei assim: olha, estou aprendendo uma nova plataforma agora chamada Lovable, que é uma plataforma que eu estou utilizando recentemente. Baseado em tudo que a gente faz aqui, como é que você acha que eu posso usufruir melhor disso no meu dia a dia? Aí ele me diz: nossa, e se você fizer um formulário para os seus alunos? Aí ele me dá umas opções. Você entende que eu tenho um grande gênio, né? Eu criei um GPT que chama-se Jorge Soluções de IA, que ele me dá a solução de IA para qualquer problema que eu colocar ali. Então, assim, eu posso todas as manhãs chegar e falar assim: eu quero fazer alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa, e ele vai te ensinar. Os processos que eu estou construindo de robôs automatizados parecem muito complexos nos vídeos, mas não são. Sabe por quê? Porque eu não sei fazer. Eu coloco para ele, ele me ensina passo a passo, eu digo para ele: tô nessa tela aqui, tô travado. Ó, às vezes eu irrito e falo assim: você tá muito rápido. Seja mais devagar, porque eu não sou da área técnica. Você pode, por favor, explicar passo a passo? Eu vou botando o print aqui quando eu conseguir ou não. Aí ele: então vamos. E assim eu consigo construir coisas absurdas que antes eu não poderia. Tá? Então, começa a pensar nessas possibilidades. Não tenha medo da inteligência artificial. Não tenha, não tenha. Tem vários impactos, tem várias coisas ruins e contras. A única coisa que eu oriento é assim: eu não deixaria ainda. Não sei se eu vou falar isso, mas tá. Me perguntaram isso ontem, eu vou falar. Eu não deixaria crianças e adolescentes muito jovens mexerem com isso. Tá bom? Até porque é uma questão de tecnologia. Mas adolescentes e adultos jovens, nossa senhora, principalmente os adolescentes. Então, se você tem filho adolescente agora, estimula, porque, de novo, a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas você vai ser substituído por alguém que tenha a sua formação, o seu conhecimento e saiba amplificar ele com a inteligência artificial. Então, os adolescentes que vão entrar no mercado de trabalho daqui a 3, 4, 5, 6, 7 anos, esses jovens só vão conseguir emprego se souberem manusear a inteligência artificial como analista de inteligência artificial. Eu tenho todo o conhecimento da saúde mental, da psicologia, da saúde pública, blá, 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 mas eu preciso da inteligência artificial hoje em dia, principalmente se eu estiver pensando em aplicabilidades futuras. Tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me mandar mensagem. Todo mundo sabe, eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Sim, e não é inteligência artificial. Esses dias me perguntaram: é você que responde? Sou eu. Tem coisas que eu não permito que a inteligência artificial faça para mim. Uma delas é responder meu WhatsApp web, porque eu gosto de responder as pessoas. E a outra também é a interação nas redes sociais, que eu não coloco. Eu já sei fazer robôs para fazer as respostas, mas eu gosto de saber com quem eu estou conversando, perguntar, tirar dúvidas, e às vezes eu respondo por áudio quando eu estou sem óculos, né? Mas qualquer dúvida pode me perguntar. Por mais boba que pareça, nenhuma dúvida é boba quando a gente tem um vasto universo de conhecimento agora, tá bom? Beijos!